Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Meirelles e hoje vamos revisar um pouquinho sobre estrutura e formação de palavras. Na gramática, essa parte de estrutura das palavras, ela estuda a palavra como dividida em partes menores. E essas partes menores são chamadas de morfemas. Aqui embaixo temos dois exemplos de como dividir essas palavras. Na palavra gatinho, aqui nós temos o radical gat, o INH, que é o sufixo, e o O é uma desinência nominal. Na palavra infelizmente, nós temos o IN, que é um prefixo, feliz, que é um radical, e o mente, que é um sufixo. É isso que vamos estudar a partir de agora. Os morfemas são divididos em radical, afixos, desinências, vogal temática nominal e verbal, tema, vogais e consoantes de ligação. O radical é o morfema que traz o significado básico da palavra. Ao radical são acrescentados outros morfemas formando novas palavras. Aqui, por exemplo, eu tenho a palavra pedra, a outra palavra pedreiro e a seguir pedrinha. Se você prestar atenção, tem uma parte dela que sempre se repete. É aquele morfema que traz o significado básico, o radical. O conjunto de palavras que apresentam o mesmo radical é chamado de cognatas ou de família de palavras. Os afixos são os morfemas que se juntam ao radical e formam novas palavras. Se o afixo vier antes, ele é chamado de prefixo. Se ele vier depois, ele é chamado de sufixo. Aqui eu tenho um exemplo, né? Pedrada. O ADA vem depois do radical pedre. E aí eu tenho um sufixo. Inviável. Esse in, que é colocado antes de viável, é chamado de prefixo. Na palavra infelizmente, eu tenho o in prefixo e tenho o mente sufixo. Temos também os morfemas chamados desinências, que são os morfemas que indicam flexão. Nós temos as desinências nominais e as desinências verbais. As desinências nominais são aquelas que indicam gênero, masculino ou feminino, e número singular ou plural de algumas palavras. Aqui, por exemplo, eu tenho a palavra gato. A palavra gato, se você prestar atenção, nós temos o O aqui, que se junta ao radical e indica que essa palavra está no gênero masculino, certo? Isso é uma desinência nominal de gênero. Se você colocar um A, teremos uma desinência do feminino. E aí teremos a palavra gata. Na palavra gatos, se você prestar atenção, temos o O, que é uma desinência de gênero masculino, e o S, que é uma desinência de número. Está indicando que a palavra está no plural. É muito importante saber que só existe desinência nominal de gênero se existir o par da palavra, ou seja, tiver a forma masculina e a forma feminina. Temos também os morfemas chamados desinências verbais. As desinências verbais são aquelas que indicam as flexões verbais de modo, de número, pessoa e de tempo. Por exemplo, na palavra cantávamos, né? Nós temos o radical cante, o A, que é a vogal temática, que vamos ver daqui a pouco. Temos o vá e tem o mós. O vá está trazendo a informação de modo e de tempo. E o mós está trazendo a informação de número e pessoa. A vogal temática nominal é aquele morfema que se junta ao radical, certo? Mas não pode ser confundida com a desinência de gênero. Por quê? Porque a palavra que é acrescida com a vogal temática, ela não apresenta par. Por exemplo, a palavra igreja. Na palavra igreja, nós temos a construção de uma palavra feminina, eu digo a igreja, porém eu não posso dizer que essa palavra aqui, ela traz uma desinência de gênero. Por quê? Porque não existe o par da palavra igreja. Palavra dente do mesmo jeito, eu digo o dente, é uma palavra masculina, mas eu não posso dizer que o é uma desinência de gênero. Por quê? Porque não existe o par da palavra o dente. Da mesma forma o jogo, a palavra jogo, esse ozinho que se acrescenta
ao radical, ele não pode ser confundido com a desinência nominal. Por quê? Porque não apresenta par. Assim, essas palavras que são masculinas e femininas que não apresentam pares, elas apresentam em seus sinais vogais temáticas nominais. Tá bom? Tem até uma observação aqui muito importante falando. As vogais temáticas não devem ser confundidas com as desinências indicadores de gênero. Por exemplo, feminino gata e masculino gato. Já que alguns substantivos não sofrem flexão de gênero, como podemos observar na palavra igreja. Não existe a palavra igrejo, ou seja, não existe o masculino de igreja. Temos também a vogal temática verbal, que tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que verbo pertence, certo? Quer saber qual é a vogal temática do verbo? Coloca o verbo no infinitivo, como está aqui em cantar, vender, partir. Sempre a vogal temática vai vir antes do R, certo? Se a vogal temática for um A, ela pertence à primeira conjugação. Se é um E, segunda conjugação. Se é um I, terceira conjugação. Temos também o morfema chamado tema, que nada mais é do que a união de um radical verbal mais a sua vogal temática. Por exemplo, chora e canta. Se você prestar atenção aqui, nós temos a união do radical, certo? Mais a vogal temática. A união dos dois, nós temos o tema. Na palavra canta também, ó, radical mais vogal temática. Para finalizar essa primeira parte, nós temos vogais e consoantes de ligação, que são elementos, morfemas, que são inseridos entre os morfemas, elementos mórficos, em geral por motivo de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras. Por exemplo, silvícola, paulada, cafeicultura. E vamos aqui perceber que essa função desses vogais e consoantes é apenas facilitar a pronúncia. Eu vou dar um exemplo aqui de paulada. Se eu tirar o L, vai ficar paulada, né? E aí o L ele facilita a pronúncia. Ele é um morfema usado apenas para facilitar a pronúncia. Agora vamos estudar a formação de palavras. Antes de estudar os processos de formação das palavras, precisamos entender como algumas palavras são formadas. E aí existem classificações básicas. Por exemplo, as palavras primitivas são aquelas palavras que não são formadas a partir de outras. Por exemplo, pedra, casa, paz. As palavras derivadas são aquelas que são formadas a partir de outras já existentes. Por exemplo, pedrada, que vem de pedra, ferreiro, que vem de ferro. Ainda nas classificações básicas temos as palavras simples, que são aquelas que possuem apenas um radical. Por exemplo, a palavra cidade, casa, pedra. Temos também as palavras compostas, que são aquelas que apresentam mais de um radical. Pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Na nossa língua existem dois processos básicos de construção de palavras: a derivação e a composição. A derivação é o processo pelo qual as palavras novas são formadas a partir de outras que já existem. Podem ocorrer das seguintes maneiras: prefixal ou por prefixação, sufixal ou sufixação, parassintética, e aí também temos aquela que é prefixal e sufixal ao mesmo tempo, regressiva e imprópria. Agora mesmo vamos ver uma por uma. A prefixal ou prefixação é aquele processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo a um radical. Por exemplo, na palavra fazer, acrescentou-se aqui o des, que é um prefixo. Na palavra inútil, acrescentou o prefixo in, né? Em algumas construções, nós temos vários prefixos e sufixos, mas na aula de hoje não é tão importante isso. É importante saber, existem prefixos latinos, gregos, mais utilizados, mas hoje a gente precisa saber apenas que a prefixação é a formação de palavras que acrescenta prefixo ao radical. Temos também a derivação sufixal ou sufixação, que é o processo de derivação pelo qual é acrescido um sufixo, nominal ou verbal, a um radical. Na palavra pedreiro, por exemplo, foi acrescentado aqui, ó, o eiro. Na palavra livraria, foi acrescentado aria. Na palavra civil, foi acrescentado isar. Perceba que o afixo vem depois. Quando isso acontece, nós temos a derivação sufixal ou sufixação. Temos também a derivação parassintética ou parassíntese, que é o processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e sufixo simultaneamente ao radical. Como assim simultaneamente? Eles são colocados ao mesmo tempo. Se você retirar um dos dois, a palavra fica sem sentido. Por exemplo, eu tenho a palavra anoitecer, que é formada a partir da palavra noite.
você acrescenta aqui o A e o EC ao mesmo tempo, e aí nós temos a palavra anoitecer. Se você retirar um dos dois elementos, um dos dois afixos, a palavra fica sem sentido. Na palavra pernoitar, é acrescido ao radical o prefixo per e a. Se você retirar um dos dois, a palavra fica sem sentido. Por isso que ela é chamada de derivação parasintética ou parassíntese. Temos também a derivação prefixal e sufixal, que é o processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e um sufixo de modo não simultâneo ao radical. Por exemplo, tem a palavra infelizmente. Eu tenho o in, que se acrescenta a feliz, e o mente. Porém, o processo não é simultâneo. Se você retirar o mente, nós temos infeliz. Se você tirar o in, temos felizmente. Ou seja, um não depende do outro para a palavra ter sentido, né? Na observação fica muito claro isso. Ó. Os afixos não precisam um do outro para que a palavra tenha sentido. Nessa construção, quando o acréscimo do prefixo e sufixo não é simultâneo, nós temos uma derivação prefixal e sufixal, ou prefixação e sufixação. Temos também a derivação regressiva, que é o único tipo de derivação em que a palavra, ao invés de aumentar, ela diminui. E esse processo de derivação geralmente é formado a partir de verbos que são construídos em substantivos, são formados substantivos. Por exemplo, a palavra atraso aqui vem do verbo atrasar. A palavra debate aqui vem do verbo debater. Ou seja, a palavra foi construída a partir de outra, ao invés de ela ficar maior, ela ficou menor. Por isso que é chamada de derivação regressiva. Temos aqui também a derivação imprópria. A derivação imprópria é aquele processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Por exemplo, eu digo, o jantar estava ótimo. A palavra jantar originalmente é verbo, mas dentro dessa construção está funcionando como substantivo. Portanto, nessa construção, a palavra mudou a classe gramatical, mas não mudou a sua estrutura. Não tem alteração fonética nem gráfica. Por isso que temos uma derivação imprópria. Temos também o processo de formação de palavras chamado composição, que é o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. A composição ela pode ser formada por justaposição ou aglutinação. O processo de composição por justaposição acontece quando não há alteração nas palavras que se juntam e continuam a serem faladas, escritas da mesma forma, como eram antes da composição. Por exemplo, na palavra girassol, eu junto gira, o verbo girar, mais sol. Não tem alteração fonética. Na palavra pé de moleque, eu acrescento pé, mais de, mais moleque. Não tem alteração fonética. Por isso que elas são formadas a partir da composição por justaposição. Já a composição por aglutinação é quando há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou na pronúncia. Por exemplo, eu tenho a palavra planalto, que é a união de plano mais alto. Se você prestar atenção, esse ozinho aqui na união caiu. Quando isso acontecer, nós temos a composição por aglutinação. Além da derivação e da composição, existem outros tipos de formação de palavras, que são hibridismo, abreviação e onomatopeia. O neologismo também, mas isso aí vai ficar para uma outra aula.